O INSS anunciou hoje uma série de mudanças para quem tem direito a benefícios oferecidos pelo governo. Um dos objetivos é evitar aglomerações em postos de atendimento. Os postos do INSS vão funcionar em esquema de plantão, com poucos funcionários, exclusivamente para orientar quem estiver tendo dificuldade para usar a Central 135 ou o aplicativo Meu INSS. É que tudo agora vai ser feito por meio digital. Todos os serviços que precisem de presença física serão substituídos pelos virtuais. A perícia passa a ser feita sem presença do segurado. E os atestados poderão ser anexados ao processo de cada um. O objetivo é manter principalmente os idosos longe de ambientes perigosos. Outra mudança: o processo para receber o benefício de prestação continuada, o BPC, para pessoas com deficiência e auxílio-doença ficam mais rápidos. O governo vai simplificar a análise e, enquanto a resposta não sai, vai conceder um adiantamento de R$ 200. O presidente do INSS disse que vai conseguir diminuir a fila de espera para esses benefícios. O INSS vai continuar trabalhando, todos os seus servidores vão continuar trabalhando, temos toda uma estrutura para, ao contrário, acelerar ainda mais a análise dos benefícios que ao longo dos últimos anos foram acumulados. Nós pretendemos, com a maior rapidez possível, zerar essa fila. Outros 10 bilhões de reais serão liberados para complementar a renda de trabalhadores que tiverem redução de jornada e de salário, em acordo entre o trabalhador e a empresa. O complemento vai ser pago a quem recebe até 2 salários mínimos. Esses trabalhadores receberão uma antecipação de 25% do que teriam direito caso pedissem o seguro-desemprego. Os valores vão de R$ 261 a R$ 453 por 3 meses. Os repasses devem chegar a 11 milhões de segurados do INSS. O corte de jornada e salário precisa respeitar o valor do salário mínimo e o valor do salário hora. O governo ainda não informou se vai editar uma medida provisória com efeito imediato ou se vai enviar um projeto de lei ao Congresso. Por enquanto, os servidores públicos não foram incluídos na proposta, mas o governo diz que esse ponto está em estudo. No ano passado, o governo enviou ao Congresso a chamada PEC emergencial, com gatilhos para a redução de gastos em caso de descontrole das contas públicas. Quando não houver dinheiro para pagar despesas correntes e o governo se endividar além do permitido. O mecanismo permite a redução da jornada de trabalho do servidor com o ajuste do salário para a União, estados e municípios. Mas houve resistência no Congresso e de algumas categorias. Ainda não houve votação. Também no ano passado, o Supremo Tribunal Federal analisou uma ação sobre um trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa ação discute a possibilidade da redução de salário e jornada de servidores públicos. A maioria entendeu ser inconstitucional, mas o julgamento não terminou e os ministros podem mudar os votos diante dessa nova situação. O secretário de Previdência disse que o objetivo da medida de redução de jornada e salário é preservar o funcionamento da economia e a oferta de produtos para a sociedade. São 3 meses em que o empresário, o empregado e o governo se esforçarão em conjunto para a melhoria da economia, para a manutenção de oportunidades, para a manutenção do emprego e para fazer com que as pessoas possam, em conjunto, numa comunhão de esforços, passarem dessa fase, que é a fase mais aguda dessa crise. O grupo de monitoramento anunciou também que o governo vai pagar, no lugar das empresas, os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador que estiver doente por causa do coronavírus. Será necessário um atestado médico. O governo ainda prepara os detalhes dessa medida, mas já está decidido que os valores pagos pelo governo ficarão abaixo do teto do INSS, que é de R$ 6.100. Essas medidas ainda não estão em vigor, porque precisam ser aprovadas no Congresso. O Banco Central recomendou hoje que clientes de instituições financeiras usem preferencialmente os canais digitais e os caixas eletrônicos para evitar a ida às agências. E determinou que os bancos ajustem os seus horários de funcionamento.
Cada instituição financeira vai estudar a melhor forma de atender o público e reduzir os riscos para quem precisa do serviço. Antes de encerrar, agora há pouco, ao falar das medidas econômicas para evitar o desemprego, nós dissemos que o governo quer pagar um benefício a quem tiver redução de jornada de trabalho e de salário. O Ministério da Economia se corrigiu e informou que os valores vão de R$ 261 a R$ 381 e não a R$ 453.